O Magneto é um dos vilões e personagens mais clássicos do universo X-Men e também do universo Marvel, seja por sua grande capacidade de poder e sua qualidade de mutante ômega. Erik Lehnsherr estará sempre presente nas principais histórias dos X-Men. Mas hoje a gente não vai falar só do Magneto. Hoje nós vamos falar dos filhos do Magneto que foram adaptados tanto para a série quanto para animações e até mesmo para os cinemas depois da vinheta. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade aqui para o canal e o YouTube entender principalmente que o nosso vídeo é relevante e merece ser divulgado para outras pessoas. Então não deixa de se inscrever, não deixa de comentar para dar o seu feedback e principalmente ative o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo quando postarmos aqui no canal. Para falar dos filhos do Magneto, vamos começar explicando que houveram vários retcons. E o que seria retcons? Alterar um fato que já era conhecido, pelo grande público e acrescentar elementos. Entretanto, e o principal exemplo disso foi o que fizeram com a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, que sempre foram vistos como mutantes e filhos do Magneto. Mas aí, como estava aquela rixa de estúdio Marvel versus Fox, decidiram tirar a paternidade do Magneto e também tirar a qualidade de mutantes deles. Entretanto, com a Marvel realmente assumindo agora o controle cinematográfico dos X-Men, talvez isso mude mais uma vez. Já tivemos a transição da Wanda de uma aprimorada para uma bruxa extremamente poderosa e quem sabe não teremos também essa transição dela para uma mutante além de uma feiticeira. E é óbvio que nós temos que começar a falar dela, a mais famosa filha do Magneto e talvez a mais poderosa, que estamos falando da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Sua primeira grande adaptação, sem dúvidas, foi no desenho X-Men Evolution, em que ela buscava vingança contra o Magneto, já que ele foi extremamente abusivo com ela e a trancafiou em um hospital psiquiátrico por julgar que ela não estava apta para controlar os seus poderes, sem ao mínimo procurar a ajuda do seu amigo, pelo menos é o que fica implícito na animação, Charles Xavier. E é a partir disso que a Mística usa dessa informação para usar a Wanda como uma arma contra o Magneto. A sua outra adaptação, que essa sem dúvida pegou a geração de quem não acompanhou o X-Men Evolution, é a que foi apresentada em Vingadores Era de Ultron, quando ela apareceu pela primeira vez. Isso tirando o fato das cenas pós-créditos de Capitão América, Soldado Invernal, em que aparece ela e seu irmão ainda sofrendo testes sob o comando lá do Barão von Strucker. Mas ela nessa adaptação era a mais famosa, porque ela simplesmente passou a integrar os Vingadores, ela simplesmente começou a evoluir muito os seus poderes, até o ponto de chegar a ser a Feiticeira Escarlate já em WandaVision, e foi a grande antagonista em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mostrando que ela poderia ser, talvez, naquele universo, o ser mais poderoso. Vale ressaltar que a Wanda iniciou nessa adaptação com poderes telecinéticos e telepáticos e evoluíram ao ponto de controlar a realidade. O segundo filho do Magneto, adaptado para desenho, filme e filmes, é simplesmente o Pietro Maximoff, ou o Peter Maximoff, como ele foi nomeado na franquia da Fox, dos X-Men, que é o irmão gêmeo da Wanda, que ele tem o dom da super velocidade. Ele é muito rápido, ele é como se fosse o Flash da DC Comics. Então ele teve a adaptação em Vingadores Era de Ultron, mas não serviu para muita coisa, a não ser de servir de escudo para proteger o Gavião Arqueiro lá e a criança. Não teve muito aprofundamento, era um personagem que não tinha lá muita carisma.
foi, sem sombra de dúvidas, ofuscado pela atuação da Elizabeth Olsen e também pelo roteiro que favorecia que a Wanda demonstrasse mais os seus poderes do que ele. Mas a sua adaptação também mais importante, uma das mais importantes, foi em X-Men Evolution, em que ele era o líder de campo da Irmandade e um dos braços direitos do Magneto para controlar aquele grupo de jovens mutantes delinquentes. Então não foram raras as vezes que ele confrontou os X-Men. Interessante ressaltar que tanto Wanda quanto Pietro, eles iniciaram suas carreiras como vilões, como membros da Irmandade de Mutantes, mas rapidamente depois começaram a integrar o time principal dos Vingadores. A próxima adaptação é a adaptação mais querida, né, falando assim, pelo carisma e pelo talento do Evan Peters, que entregou um Mercúrio com toda a jovialidade, com toda a espontaneidade que ele imprimiu no personagem e também graças às cenas que mostravam como ele enxergava o mundo, porque como ele enxergava o mundo de uma maneira muito lenta, ele era muito rápido, isso foi bem mostrado tanto em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, X-Men Apocalipse e X-Men Fênix Negra, que renderam cenas, que renderam memes, enfim, até hoje lembrados por muitos fãs ou admiradores da franquia. A próxima filha do Magneto, essa sem dúvida é a que mais se parece com ele, pelo menos no termo genético, né? Já que é a Lorna DNA Polaris. Sua primeira grande adaptação foi em Wolverine e os X-Men, e aí nessa animação nós vimos pelo menos os membros mais famosos da família Maximoff reunidos, né? Como Magneto, Lorna, Wanda e Pietro em Genosha, e ela foi apresentada a princípio como uma jovem protegida pelo pai, mas que herdou os poderes do pai, o poder de controlar o magnetismo. No futuro, que é mostrado na série, né, que fica fazendo a transição de presente e futuro, é mostrado que ela assumiu o manto do Magneto, tinha poderes absurdos a ponto dos próprios sentinelas respeitarem a barreira que ela tinha colocado entre si, podendo destruir sentinelas com uma onda magnética, manipulá-los e até mesmo reconstruí-los através de seus destroços. Mas também não podemos esquecer que a Polaris ganhou muito destaque na série The Gifted, em que simplesmente ela é adaptada como uma das líderes da resistência mutante. E é implícito, o Magneto não aparece na série, para quem não assistiu ele não aparece, mas é dito de que ela herdou os talentos do pai. E para quem conhece a história da personagem nos quadrinhos, sabe que ela é filha do Magneto e ela manipula o magnetismo. Inclusive, ela chega a participar do Clube do Inferno, né, do Círculo Interno, justamente porque, salvo engano, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, porque tem muito tempo que eu assisti The Gifted, e simplesmente mostra que o Magneto já foi um dos membros principais daquele círculo, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado. A próxima filha do Magneto, ela não é tão famosa, mas ela é a mais velha de todas, que é justamente a Anya. E para quem não sabe, ela foi adaptada em X-Men Apocalipse, justamente como filha do Magneto, o Magneto tentando levar uma vida normal, longe do conflito de humanos e mutantes, tentando levar uma vida corriqueira. Mas infelizmente a identidade dele acaba sendo revelada e ele acaba tendo que ser preso. E a filha dele já demonstrava que tinha pelo menos a habilidade de conversar e controlar os animais. Quando ela viu seu pai sendo preso, acidentalmente um dos oficiais acaba matando ela e a sua mãe, a esposa do Magneto, que então desencadeia toda a fúria do Magneto, e é isso que faz ele se aliar ao Apocalipse. Em paralelo a isso, foi uma cena bem adaptada, eu fui pesquisar a respeito, e realmente ele teve essa história com a filha Anya, exceto a qualidade dos poderes mutantes dela, mas enquanto ela morreu com uma flechada em X-Men Apocalipse, nas HQs ela morreu em um incêndio que a população provocou
porque descobriu que o Magneto tinha poderes mutante. Então isso foi um dos motivos que levaram o Magneto a ser o vilão que ele se tornou, como nós conhecemos em todas as mídias. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer saber mais curiosidades sobre outros personagens de X-Men ou outros personagens dos quadrinhos em geral, não deixa de se inscrever, de comentar, compartilhar, curtir. Eu espero que você fique bem e até a próxima.